Ao longo da história da Terra, forças extraordinárias moldaram e remodelaram nosso planeta. Desastres naturais, desde terremotos devastadores até tsunamis imponentes, sempre foram uma parte intrínseca da história do nosso planeta. No vídeo de hoje, vamos explorar 10 dos desastres naturais mais devastadores já registrados. Eventos que deixaram uma marca indelével na história humana. Junte-se a nós enquanto viajamos pelo tempo para relembrar esses eventos catastróficos, examinando suas causas e consequências. Era uma manhã aparentemente comum no dia 26 de dezembro de 2004. Perto da costa da Sumatra, Indonésia, duas placas tectônicas colidiram, causando um terremoto submarino de magnitude 9.1, um dos mais poderosos já registrados. A energia liberada foi equivalente a 23 mil bombas atômicas, como a de Hiroshima. O terremoto gerou uma série de ondas gigantescas, conhecidas como tsunamis, que se espalharam pelo Oceano Índico a uma velocidade impressionante. Em questão de horas, as ondas atingiram as costas da Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, Índia e outros países, sem aviso prévio. Ondas de até 30 metros de altura engoliram tudo em seu caminho: casas, carros, pessoas. A China, com sua longa e rica história, também testemunhou algumas das tragédias naturais mais devastadoras da humanidade. Em 23 de janeiro de 1556, a província de Shanxi foi atingida por um terremoto de magnitude estimada em 8.0. Naquela época, milhões de pessoas viviam em habitações escavadas em loess, um sedimento de argila solta e altamente erodível. Essas cavernas artificiais, conhecidas como yaodongs, ofereciam abrigo, mas se tornaram armadilhas mortais quando a terra tremeu. Quando o terremoto atingiu, o solo se liquefez e cidades inteiras desabaram sobre si mesmas como castelos de areia. Os yaodongs desmoronaram, enterrando famílias inteiras sob toneladas de terra e escombros. Em 1970, o mundo assistiu com horror a um dos ciclones tropicais mais mortais da história, o ciclone de Bhola. Em 12 de novembro, este ciclone de categoria 3, com ventos de até 200 km por hora, atingiu o delta do Ganges. Quando o ciclone atingiu, trouxe consigo uma tempestade catastrófica, com ondas de até 9 metros de altura, que inundaram as áreas costeiras, destruindo casas, plantações e tudo em seu caminho. A comunicação com as áreas afetadas foi completamente cortada, tornando os esforços de resgate e ajuda humanitária extremamente difíceis. No final de agosto de 2005, os olhos do mundo se voltaram para os Estados Unidos, onde um dos furacões mais poderosos da história moderna estava prestes a atingir a costa do Golfo. O furacão Katrina, um gigante de categoria 5, com ventos de mais de 280 km por hora, representava uma ameaça sem precedentes para a região, especialmente para a cidade de Nova Orleans, Louisiana. Quando o Katrina atingiu a costa em 29 de agosto, trouxe consigo uma tempestade catastrófica e ondas enormes que romperam os diques que protegiam Nova Orleans. A cidade, outrora vibrante, transformou-se em um turbilhão de água e escombros. Lisboa, a capital portuguesa, era no século XVIII uma cidade vibrante e cosmopolita. Mas em 1º de novembro de 1755, o dia de Todos os Santos, a cidade foi atingida por uma série de eventos catastróficos. Por volta das 9h40 da manhã, um terremoto colossal, estimado entre 8.5 e 9.0 na escala Richter, sacudiu a cidade com uma violência inimaginável. Cerca de 40 minutos após o terremoto, ondas gigantescas, tsunamis com mais de 20 metros de altura, surgiram do rio Tejo, engolfando o porto e a área ribeirinha.
Milhares de pessoas que haviam fugido para as docas em busca de segurança foram apanhadas de surpresa pelas paredes de água implacáveis. A Indonésia, um arquipélago de milhares de ilhas vulcânicas, é um dos países mais propensos a desastres naturais do mundo. Em abril de 1815, o Monte Tambora, na ilha de Sumbawa, entrou em erupção com uma fúria inimaginável, liberando uma força cataclísmica que ecoou por todo o mundo. A explosão inicial foi ouvida a mais de 2.600 quilômetros de distância, e a coluna de fumaça e cinzas vulcânicas subiu a mais de 40 quilômetros de altura. Fluxos piroclásticos devastaram tudo em um raio de 20 quilômetros, soterrando vilas inteiras sob metros de detritos vulcânicos. Em 11 de março de 2011, o Japão enfrentou uma das piores catástrofes naturais de sua história. Às 14 horas e 46 minutos, hora local, um terremoto monstruoso de magnitude 9.0 atingiu a costa nordeste do Japão. O terremoto, o mais poderoso já registrado no Japão, sacudiu edifícios violentamente, abriu rachaduras profundas no solo e causou caos generalizado. O terremoto gerou um tsunami colossal, com ondas que atingiram alturas de até 40 metros em algumas áreas. As ondas gigantescas avançaram sobre a costa com uma velocidade impressionante, engolfando cidades e vilas inteiras em questão de minutos. A Grande Fome Irlandesa, um período de fome e doenças que devastou a Irlanda entre 1845 e 1852, é um lembrete brutal da interconexão entre a natureza, a sociedade e a política. A batata, uma cultura relativamente nova na Irlanda no século XIX, havia se tornado a base da dieta da maioria da população. No entanto, em 1845, uma doença fúngica, conhecida como requeima da batata, atingiu as plantações de batata em toda a Irlanda, destruindo colheitas inteiras. Na noite fria e tempestuosa de 31 de janeiro de 1953, uma combinação mortal de ventos fortes e marés altas convergiu para a costa dos Países Baixos. Uma poderosa tempestade, impulsionada por ventos de furacão do Atlântico Norte, atingiu a costa holandesa, empurrando uma enorme massa de água para o Mar do Norte. Ao mesmo tempo, a maré alta coincidia com a lua cheia, elevando ainda mais o nível do mar. Diques e dunas de areia, que por séculos protegeram o país do mar, foram rompidos em mais de 80 pontos, permitindo que a água do mar inundasse vastas áreas do sudoeste da Holanda. Em 1883, o mundo testemunhou um dos eventos vulcânicos mais catastróficos da história registrada, a erupção do Krakatoa. Localizada no Estreito de Sunda, entre as ilhas indonésias de Java e Sumatra, Krakatoa era uma ilha vulcânica aparentemente inócua. A erupção do Krakatoa começou em maio de 1883, com uma série de explosões moderadas que lançaram cinzas e fumaça no céu. No entanto, a fúria do vulcão aumentou dramaticamente em 26 de agosto, quando uma série de explosões cada vez mais violentas sacudiu a ilha. A erupção atingiu seu clímax na manhã de 27 de agosto, com uma explosão cataclísmica que obliterou 2/3 da ilha Krakatoa. Esses desastres naturais, cada um com suas características únicas e devastadoras, nos lembram da força bruta da natureza e da fragilidade da vida humana. No entanto, esses eventos também revelam a resiliência do espírito humano. Vimos como, em meio à tragédia e à perda, as pessoas demonstram uma incrível capacidade de compaixão, coragem e solidariedade. Devemos continuar a investir em pesquisas científicas, sistemas de alerta precoce e infraestrutura resiliente para mitigar os impactos de futuros desastres naturais.